está no trono. Não importa o que as pessoas creiam ou não, não importa o que elas acreditem ou não, Deus está no trono, e foi isso que nós vimos na quarta-feira passada. A partir, se o som estiver ruim, fala para o Antônio, Saulo, dá um toque aqui para o Adalto, tá bom? Foi isso que nós conversamos a semana passada. Capítulo 4 é Deus no trono, só fala sobre isso, só trata sobre isso. Capítulo 5 também, embora o capítulo 5 vai mexer com o cordeiro, vamos ler daqui a pouco, mas capítulo 4 é Deus no trono, reinando do trono, a partir do trono. E essa canção está nesse espírito, né? Confia em teu amor que não mudará, venha o que vier, haja o que houver. E é esse o tipo de cristão que Deus espera de nós. É esse o tipo de servo que Deus espera de você e de mim. Homens que não olham para as circunstâncias. Circunstâncias é uma palavra originária da circunferência, aquilo que está em torno. Cristão verdadeiro não é aquele que vive das circunstâncias, mas falar isso, irmãos, é muito fácil. Falar isso é muito fácil. É para vivermos, é para praticarmos. Apocalipse 4 é o segundo ciclo de 7, dos 7, começo, meio e fim. Primeiro ciclo de 7 é capítulo 2 e 3, Jesus falando através da igreja, através de nós. Deus se manifesta nessa terra a partir da sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? Não é essa visível, gente. Não é essa visível. Não é essa que tem o endereço. Não é essa que tem o CEP. Igreja de Jesus é aquela invisível. É aquela que não dá para contar. Quantos são? Então, capítulo 2 e 3 de Apocalipse mostra 7 padrões de igreja. 7 padrões de igreja. Igrejas fora da palavra, igreja que tolera heresias, igreja que tolera falsos profetas, igreja que tolera falsos pastores, igrejas que tolera falsos líderes. É o que nós vemos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Qual é a lição para nós? Que em todos os tempos haverá essas igrejas. E no meio dessas igrejas sempre havia um ensino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, pratique e obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aos vencedores, aí vem as consequências. Sempre, mesmo na pior igreja. Quem tem ouvido para ouvir aí, sendo a pior igreja, sendo uma igreja errada, mas sempre tem alguém ali que está correto. É lógico que numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, tem muito mais pessoas corretas e idôneas e íntegras do que uma igreja que prega o falso evangelho. Numa igreja que prega um evangelho errado, vai ter muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Então assim, primeiro ciclo, capítulo 2 e 3. O que nós temos ali? Fala de Cristo que nos salva, de Cristo que nos faz filho de Deus, de Cristo que vem morrer por nós, de Cristo que é exaltado por nós. Abaixa um pouco o retorno aqui, Adalto. Aqui na frente. Aqui. Então tem todos os tipos de comportamento e de igrejas no capítulo 2 e no capítulo 3. Ou seja, mostra Cristo morrendo, Cristo nos filiando, Cristo nos adotando, Cristo nos salvando, Cristo nos perdoando. É essa a vida cristã. É assim que a gente anda. E aí então o capítulo 4, vamos ler de novo o capítulo 4. Eu vou ler mais rápido do que outra vez, porque já lemos isso uma vez. Capítulo 4, amém? Versículo 1 a seguir. Depois destas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Voz, marca essa palavra, como de trombeta, como vento, como fogo, como ruído, como de águas. Marca essa palavra como, por causa da simbologia.
como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono, o quê? Alguém sentado. No trono, alguém sentado. Aí, parece que a gente vai ver quem é esse alguém, não é assim? Não parece? Diga parece. Diga mais alto, parece. Me ajuda a pregar, diga parece. E a gente fica curioso, puxa, alguém no trono, vamos ver quem é esse alguém? Aí queremos ter assim o aspecto claro. Alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante. Aí que a gente fica mais fissurado ainda, com mais empolgação e com mais curiosidade. Alguém semelhante, olha bem, aí vem no aspecto, alguém semelhante à pedra de jaspe. Puxa vida, né? A pedra de jaspe. Bom, vamos ver se tem mais coisa. E semelhante à pedra de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, diga um arco-íris. Semelhante no aspecto, de novo, a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, olha para mim. De novo. Aí já acabou, já falou quem está no trono. Percebeu? Eu vi o trono, eu vi alguém assentado no trono, e o aspecto dele é pá. Aí a gente fica tudo curioso, ou vamos ver como é que ele é. Aí fala sobre pedra, sobre diamante, pedras preciosas, e a gente fica assim, E aí já vai logo para o arco-íris. Marca esse arco-íris, vamos ver daqui a pouco outra coisa sobre arco-íris. Ao redor do trono há 24 anciões, mudou. Outros personagens, ou 24 tronos, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Poxa vida, poxa, eu queria saber o que está assentado no trono, mas já parte logo para os 24 tronos e para os 24 anciãos. 5, do trono saem relâmpagos, do trono saem vozes, do trono saem trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos Deus aqui, o Pai, o que a Bíblia chama de Pai, e nós temos aqui o Deus, o Espírito. Temos aqui, mas quando fala sobre eles, agora veja bem a simbologia, meu irmão. Como é que poderia dizer, ele tem um olho verde ou olho azul, e o cabelo dele é encaracolado ou não é encaracolado, a barba dele é assim ou não é assim, a pele dele é meia rosa ou é meia morena, é meia negra. Irmãos, tudo isso é pequeno demais. A visão de João, o que João vê, é tão espetacular, irmãos, entenda, é tão magnífico que ele vê, que ele tem que usar de simbologia. Nós fazemos isso, você faz isso. Você fala assim, hoje eu comi igual um cavalo. Não é assim? Então, rapaz, esse homem tem uma força de cavalo. Ninguém tem força de cavalo, né, irmão? Mas a gente fala. Não é? Como é que é? Alguém tem um outro provérbio aí? A gente usa de símbolo também. De hipérbole, de linguagem de exagero. Não é assim que a gente usa? Faz parte. E eu acho que Deus usou João para falar essas coisas, porque João devia ser um cara bem assim, ele devia ser um cara assim, bem inspirativo. Eu acredito que João é um cara assim que vivia voando no mundo da lua, sabe? Deus gosta de pessoas assim, Deus gosta de gente assim. Às vezes você que é meio assim no mundo da lua, sabe? Às vezes, mas esse menino vive no mundo da lua. Deus gosta de pessoas assim. Por que, glória a Deus? Você vive no mundo da lua, irmã? Não é? Mas Deus gosta. João era assim. E essas pessoas assim, inspirativas, que vivem no mundo da lua, vai colocar palavras realmente assim. Ele vê aquilo tudo, ele olha, ele quer enxergar, mas ele só vê luzes, luzes, luzes. Se você falar uma hora dessa que o trono de Deus é um trono de luzes, você não vai errar. Não vai errar. Então a palavra não cabe, é pequena. Então quando você quer dizer algo exagerado, você tem que usar simbologia. Comi igual um leão.
É, não é? Ah, como é que é? Esse menino, ele tem uma solitária na barriga. Ele come para onde vai tanta comida, né, irmão? Para onde vai tanta comida? Então esse menino aí, pelo amor de Deus, como é que é? Não engorda de ruim. O menino não é ruim, meu Deus do céu. Ele não é ruim, mas não engorda de ruim. É uma palavra de símbolo, é simbolismo, é hipérbole. Se você for ler Apocalipse, irmão, sem ter essa visão, você não entende. Por isso que você lê uma vez e falou, legal, mas não entendi nada. É muito bacana lá, né? Mas não entendi nada. Aí tem medo do dragão, do falso profeta, do anticristo. Então, é porque a visão que ele está tendo é tão espetacular, que o que ele pode dizer? Porque ele não vê olho igual o nosso olho, ele não vê dedinhos igual os nossos dedinhos, ele não vê perninha igual as nossas perninhas, ele fala, é uma esmeralda, parece um diamante, parece o sol no meio-dia, parece, o som é como uma voz de cachoeira. Não tem. Esse é o que está sentado. E quando se refere ao Espírito Santo, as 7 tochas que são o Espírito de Deus. Amém até aqui? Apocalipse é uma literatura. Apocalíptico é uma literatura, chamada literatura apocalíptica. Tem contos, não tem assim? Tem contos, tem música, e poemas, e outras coisas. Apocalíptica é uma literatura. Se você for ler Apocalipse com uma cabecinha de Facebook, está perdido. Está perdido, irmão. Né? Então, adiante do trono, como que um mar de vidro. Ó, verso 6. Ó, sai relâmpagos, sai vozes, sai trovões. O que é isso, irmão? Isso é comunicação. Na Bíblia, trovões, vozes, relâmpago, é sinal da presença. É sinal de que a comunicação, está havendo comunicação ali. Eles estão conversando, só que a linguagem deles ninguém entende, né, com essas orelhas aqui. Então, é relâmpagos, trovões, fogo. Porque a linguagem não é compreensiva. Por isso que é bom ler o Apocalipse bem devagarinho. E vamos tentar fazer isso, né? Aí vem o verso 6. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Por que um mar de vidro? O que quer dizer isso? Olha para cá. Irmãos, se você for ali fora e você for querer olhar para frente, você consegue ver uma visão livre aí, 1 quilômetro? Consegue ver? Se você for ali fora, você consegue enxergar o fim de 1 quilômetro? Consegue enxergar aqui na rua, aqui? Por que você não consegue? Quem me dá uma resposta? Por que você não consegue enxergar o fim de 1 quilômetro? Não. Edifícios, montanhas, por isso. A limitação vem depois, que é a questão de onde seu olho alcança, né? Mas a princípio, edifícios, prédios, montanhas. É lógico que eu não sei, mas acho que nem um olho humano enxerga aí. Eu não sei qual é a capacidade de um olho humano. Então a limitação faz parte. Mas veja, aqui fala assim que é como mar de vidro. Quer dizer isso? Não tem obstáculo para Deus, irmão. É essa a lição. Não há obstáculo. Para ele, quando ele olha, é como um mar de vidro. Reto. Não tem acidentes. É essa a lição. E aí vem os olhos. Tudo vê. Por isso, pastor, como é que você sabe que isso é isso? Está aí. Está na cara que é. Olha lá. Olhos de todos os lados. Ele vê, e é como se tudo fosse plano. Ele vê o começo e vê o fim. É isso que ele quer dizer. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro ao rosto como o rosto de homem, o quarto é a águia voando. Bom, rapidamente, sem entrar aqui no mérito, aqui, por exemplo, assim, o primeiro ser vivente é como o leão, que reina. O segundo é semelhante ao novilho, é o servo. Novilho é o que serve. Rosto de homem, o que tem alma, o que conecta a Deus, o que é inteligente, o que raciocina. Águia voando, homem espiritual. A águia é sempre algo espiritual. É isso, é assim que se entende. Nos evangelhos, marque isso aí em algum lugar bom para você. Mateus representa Cristo Rei. Marcos representa Cristo Servo. Lucas representa Cristo Homem. E João representa
Cristo águia. A Bíblia é cheia disso. Pastor, como é que eu sabe disso? Eu estudei, irmão. A gente sabe que estudou. Não vem assim, assim estudou. Não é que assim, um dia eu estava lá em casa, entendi. Não, não é isso. Você vai lá, eu vou ler um texto, agora você vai ver a mesma coisa. Então o evangelho de Mateus é o evangelho do rei. E você vai concordar comigo. Por quê, pastor? Porque Mateus é judeu e escreve para judeu. E judeu falava do grande rei que viria. Marcos, por que Marcos, pastor? Por que Marcos é o servo? Porque Marcos não tem genealogia, não tem historicidade, não tem quem é o pai do pai do pai. Pode ver, Mateus tem a genealogia de Jesus, quem é o pai do pai, o pai do pai do pai do pai de Jesus. Servo, o escravo, não tem RG, não tem registro, não tem nada. Por isso o Marcos é do servo, é o novilho. E o Lucas, pastor? O Lucas, por que é o homem? Porque Lucas é um gentio. Ele não é judeu. Ele escreve para mostrar um Cristo racional, um Cristo metódico, um Cristo organizado. E ele leva Jesus até Adão. E por que João, pastor, é o Cristo águia? É o Cristo espiritual? É o Cristo pré-encarnado? Por quê? Porque João mostra Cristo como a verdade antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi apresentado para nós antes da fundação do mundo. E ele leva Cristo até Deus. No princípio era e o verbo era, e o verbo estava com? Já o Lucas não. O Lucas fala assim, Jesus, no fim de tudo, Jesus era filho de Adão. Aí Mateus fala, no fim de tudo, ele fala assim, e Jesus era filho de Abraão. E Marcos, filho de ninguém, só de Maria e José. Tudo tem uma explicação, queridos. Então, esses 4 seres viventes aqui, está mostrando os ministérios de Jesus, embora esteja falando dos 4 seres viventes. Amém até aqui? Verso 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando uma coisa. Olha o que eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes deram glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, irmão. Olha essa coisa linda. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Na nossa gramática, no nosso português, esse pelos séculos dos séculos só acusa para frente, só mostra para frente. No original, a ideia é sempre esteve aí. No original, a ideia, na língua grega, a ideia não é, porque na nossa ideia é pelos séculos dos séculos, tudo que vier pela frente. No original não tem essa ideia. No original é o seguinte: sempre esteve aí, para trás e para frente. É o que sempre existiu, para trás e para frente, para um lado e para o outro lado. E aí eles falarão, olha só, os 24 anciãos: Tu és digno, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de receber honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Olha para mim. Capítulo 4 fala o que então? Do trono. Que Deus está no controle. E eu não preciso de mais nada para viver feliz. Eu não preciso. Eu quero mais coisas, sim, você pode querer, mas eu não preciso de mais nada para ser um homem realizado. Mais carro ou menos carro. Mais casa ou menos casa. Mais dinheiro ou menos dinheiro. Problemas ou não problemas. Uma coisa eu tenho aprendido nessa minha alguma vida vivida. Eu tenho aprendido que quando você tem medo de problema, eles vêm. Quando nós temos medo de problema, eles vêm. E vêm à tona. E vêm rápido. Quando você tem a visão do trono, escute isso aqui é uma chave para a sua vida cristã, meu irmão. Quando você tem a visão do trono de Deus, que você sabe que Ele está reinando, mesmo que mude de presidente, mesmo que mude da nossa moeda, mesmo que haja catástrofes terríveis,
quando você tem a visão do trono, adolescentes, você não precisa, sabe, hoje você não vê como é que a mídia está trazendo para os adolescentes tanto ocultismo. Sabia que tem jovens brasileiros, pré-jovens brasileiros, já se registrando lá no Oriente Médio para fazer parte da Al-Qaeda da vida, daqueles terroristas? Porque os jovens estão querendo desafios, estão querendo por que viver. Tem jovens brasileiros entrando em guerrilha na velha Europa. Porque estão cansados dessa mesmice. Por isso que eu digo para você, o maior desafio não é você pertencer a uma igreja moderninha, que tem uma prancha de surf aqui na frente, que faz uma ondinha nova. Uma igreja moderninha, onde tem homem pode ficar com homem, mulher pode ficar com mulher. Isso não é desafiante. Você vive por aquele que está no trono, irmão. Se você perceber isso, você não está nem aí se o seu salário vai atrasar. Você não está nem aí se vai chover mais ou menos, se a sua casa vai cair com essa chuva. Quando você tem a visão de que Deus está no trono, e para Ele isso aqui é como um mar de vidro. Quando Ele olha, não tem obstáculo para Ele. Ele te envia. Ficamos brigando por coisinhas banais, fazendo conta de coisas bobas, porque o nosso amigo na empresa foi promovido e quem merecia era você. Irmão, o que importa é que Deus sabe que você merece, porque você é íntegro, é honesto e não te deram. Louve ao Senhor. A palavra fala assim: exultai quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Ele está no trono. Apocalipse 4, irmãos. Ele está no trono. Ponto final. O nosso Deus está no trono. Ponto final. Se a igreja é apostólica, ou se ela é pastoral, se a igreja ela faz célula, ou se ela faz evangelismo, se o louvor da igreja é mais barulhento ou menos, pouco importa. O meu Deus está no trono. O meu Deus está no trono. Eu vou me render a Ele. Irmãos, Deus vai usar pessoas nesse tempo, assim como está vendo João. E eu quero parar aqui, eu queria ser mais rápido com o Apocalipse, mas eu não vou correr, porque se eu correr vai embolar. Eu quero ler com vocês isso mesmo, mas na vida de um outro homem, um cara chamado Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel. É a mesma visão de João, num contexto diferente, numa época diferente. E olha que o Ezequiel também é bem velhinho também quando tem essa visão. O Ezequiel também é um cara meio viajante. O Ezequiel é um profeta meio que viajante também. Então, se coloca à disposição de Deus, irmão, não para ser um falso profeta, mas para ver a glória de Deus, querido. Irmãos, comecem a se santificar mais. Não para merecer salvação, mas para Deus te usar mais. Quanto mais afiado você for, mais Deus te usa. Pastor, mas não é Deus que vai me afiar. É verdade, se você permitir. Se você viver uma vida dissoluta, é lógico que Deus não pode te usar como Ele gostaria de te usar. Eu creio em uma época, queridos irmãos, eu creio em uma época que o Senhor vai fazer com você e comigo o que Ele fez com Ezequiel, com João e todos os demais. É que a gente precisa parar de ser tão racional. A gente precisa parar de ser assim tão matemático e dizer: Senhor, pro que der e vier. Mas quando você fala pro que der e vier, irmãos, é pro que der e vier. Se de repente você ficar sem cueca e você, irmã, sem calcinha, mas com a roupa por cima, viu? Não entenda mal. Mas não importa. Você tem que ser maluco por Jesus. O mundo evangélico no Brasil está tão estranho. Nós estamos sendo zombados, irmãos, aí fora pelas demais nações. Que tal se como igreja nós fazermos a diferença? Você casado, faz a diferença. Para de andar nessas ondinhas aí, nessas modinhas aí que aparece. Vamos ler Ezequiel? Vamos ler Ezequiel. Eu
vou ler rápido e eu começo a diminuir a aceleração no versículo 5, tá bom? Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês que, estando eu no meio dos exilados, no meio dos escravos, irmão, exilados, junto ao rio Quebar. Ninguém aqui está exilado, né? Ezequiel estava. Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1. É assim, quando não fala capítulo, é capítulo 1, entenda-se assim. Não falei capítulo, é capítulo 1. Versículo 1. Então vamos lá. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês que, estando eu no meio dos exilados, Ezequiel estava preso. Não preso numa cadeia, preso numa nação, escravo numa nação, que chamava-se Babilônia. É junto ao rio Quebar, que se abriram os... E eu tive o quê? Visões de Deus. E por que nós não temos? Por quê? Tudo bem que nem todos terão, isso é verdade. Uns aqui serão muito bons na palavra, isso é verdade, muito bons. Outros serão muito bons na oração. Outros serão muito bons na intercessão, isso é verdade mesmo. Outros serão muito bons nas visões. E, irmão, esse cara Ezequiel não tinha um púlpito, irmãos. Você acha que ele era respeitado como um pastor? Não. Às vezes vocês confundem, vocês acham que para ser profeta, você tem que ter um microfone na mão. Você pode ser um excelente profeta aí embaixo. Um excelente profeta aí, no meio das suas cadeiras. Esses dias Deus me pegou aqui, numa sexta-feira, do nada. Acho que foi sexta-feira, não sei que dia que foi não. Porque percebi, senti algumas coisas aqui, comecei a ministrar a guerra. Já no intervalo, já assim, na primeira canção, já houve manifestação. Alguém correu falar comigo ali, está acontecendo assim, e aconteceu assim, e ligaram para fulano assim, e outro vem agora ligar assim. E aquilo que eu falei aqui estava acontecendo fora daqui, irmãos. Olha só. E se eu falasse, não vou ser usado, não vou falar isso, não vou falar. Não vou falar, Deus, não vou falar isso, Deus. Pensa se eu falasse isso, irmão. Sabe, todos vocês podem ter visões, mas nem todos vocês terão o ministério de visão. Não. Eu não tenho esse ministério assim, mas acontece. Eu não tenho o ministério profético, mas profetizo. Eu não tenho o ministério profético, como a pastora tem. É só você orar mais. Pega essa mulher em oração na sua casa, pega lá e começa a orar por ela. Fala, Deus, cutuca ela, porque ali tem uma profeta. Só que vocês têm que orar. Começa a colocar ela assim no altar de Deus. Entendeu? Ela vai rodar aqui igual peão aqui assim, olha. E aí tem mais profetas aí. Tem mais profetas na igreja que estão calados. Por quê? Porque não tem microfone. E quem disse que Deus precisa de microfone? Quem disse que precisa? Mas uma igreja como a nossa, que é pessoal, que é um com o outro sempre. Agora, não adianta você querer ter uma coisa porque é bonito. Não, quero ser assim também. Não quer ser. É ou não é? Se você tem um perfil, a inclinação, Deus vai te usar naquela área. E não adianta querer o outro. Não adianta querer o outro. Se você não tem o ministério do mestrado, você não vai ser um bom professor de Bíblia. Não adianta que não vai ser. Não adianta. Você pode até ensinar muito bem uma vez ou outra, mas não vai ensinar sempre. Porque Deus trabalha através do dom. É assim. Esse homem teve visões de Deus e vai ser a mesma de lá, só que em um tempo diferente. Pastor, quanto tempo diferente? Olha, 2.500 anos antes de João. 2.500 anos, desculpa, João não. 500 anos, quase 600 anos antes de João. 2.500 anos antes de nós aqui, tá bom? Corrigir. Não fala que eu falei errado, tá bom? Então ele teve visões de Deus. 2, no quinto dia do referido mês, o que falou acima, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a remover-se, e o resplendor ao redor dela.
e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Olha só que coisa estranha de se ler. É a visão que ele tem. E um metal brilhante, alguma coisa que brilhava demais. Olha que o Ezequiel está a 2.500 anos de nós. Hoje é que a gente consegue trabalhar o metal tão bem assim. Antes eles trabalhavam o metal passivamente. 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, só tinha perna direita. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido, algo que brilhava demais. Essas linguagens, essa linguagem é uma linguagem antiquíssima. Não vai ser tão atual como a de João, que nem é tão atual assim. 8. Debaixo das asas tinham mãos de homens. Pronto, acabou as 6 asas. Lembra que João fala de 6 asas? Aqui fala de 4. Mas debaixo das asas tinha 2 mãos, que João chama aquilo de asas também. Você está vendo que interessante? Tem que ler com cuidado. Lá João fala de 6 asas. Aqui ele fala de 4. Mas debaixo de 2 asas tem 2 mãos. Que João, quando olha, ele está vendo, está escrevendo: eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. É a visão dele. Não é que há erro. Não é que há erro. É que quem vê, escreve o que está vendo. É a realidade da pessoa. Entendeu? Você pode ver um acidente, presta atenção aqui, uma ilustração. Você pode ver um acidente de 2 maneiras. Um acidente aconteceu às 10h15, você estava lá e viu. Mas tinha alguém lá às 10h15, né? Tinha alguém lá às 10h10. Essa pessoa que estava lá um pouco antes de você, ela viu mais do que você. Porque ela viu a pessoa que sofreu o acidente chegando, o carro vindo, saindo do semáforo. Você só viu o acidente. Então quem vai escrever sobre o mesmo acidente vai ter 2 pontos de vista. Uma que chegou às 10h15, outra que chegou às 10h10. Uma vai falar que o semáforo abriu, o carro saiu, a pessoa estava no celular teclando. A pessoa fala disso aqui, ó, ela estava no celular teclando e o carro atropelou ela. Outro vem e fala assim: não, quando eu cheguei, o que eu vi é o seguinte: o carro pegou essa pessoa e mandou lá para cima. Pronto. Tem alguém errado aqui? Tem alguém errado? Não. A parte de quando você viu. É o que João e Ezequiel estão vendo aqui. Então não há conflito. Cada um tinha 4 rostos, já lemos. Verso 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam. Olha, isso aqui João não fala. Eles tinham o rosto para não se virar mesmo. Então eles vinham, porque tinham 4 rostos, cada um deles. Por isso não precisava virar. Tinha visão para todos os lados. E mais uma vez, confirmando com o Apocalipse, que naquele texto significa o quê? Que Deus tudo vê. Não há nada que Ele não veja. É essa a lição. 9. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos eram como de homem, à direita. Os 4 tinham rostos de leão, à esquerda. Rosto de boi, o novilho. Rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente. Aí você fala: como é que pode ser isso e não desgrudar? O alvo da visão é essa perplexidade mesmo. É esse o alvo. É uma coisa assim muito intensa. O alvo da visão não é você pegar cada detalhezinho assim e falar assim, isso aqui significa, não. O alvo da visão é falar assim: tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. É esse o alvo da visão. É alguma coisa que não é da terra. Tá me entendendo? Eu ouço um glória a Deus por isso ou não? O alvo aqui é isso, tem alguma coisa sobrenatural, não é tangível, não dá para equacionar, não dá para explicar matematicamente. Porque como é que eles andam para frente e não se separam, meu Deus do céu? E as asas continuam unidas.
12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. A semelhança de tochas, o fogo corria resplandente. Por entre os seres deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos. Você veja que o Ezequiel, ele é muito mais doido do que João. Ele é mais maluco, não é? O Ezequiel, ele chega para que aqueles seres viventes se moviam como um relâmpago assim, ó, zigue-zagueando. O Ezequiel, agora veja, ele escreve qual é a experiência dele. João escreve qual é a experiência dele. E a experiência de ambos é uma experiência no trono. Porque aí continua, tem um propósito isso aqui. Não é do nada. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, uma roda, diga uma roda. Ao lado de cada um deles, uma roda. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Para dizer aquilo que João diz. Não dá para definir. Berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da... Olha só, esse sistema aqui de roldanas, irmãos. Uma roda rodando dentro da outra, uma de um lado, outra de outro. É isso que Ezequiel está vendo. Andando elas, olha só o verso 17. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. O que é cambotas? O raio. Olha só, Ezequiel está vendo uma roda gigantesca. Pensa numa roda de bicicleta, pensou? Gigantesca. Essa cambota aqui é o raio dela, que tocava o céu. Pastor, não estou entendendo nada. Mas não é para entender mesmo. É só para você ver que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Que não dá para você ficar pesando Deus, medindo Deus. Vou ler um pouquinho mais e já encerro já. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, elevavam-se elas. Olha, eu queria ver isso aqui, é muito lindo, né? Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles. Porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. Sabe o que é isso aqui? O arco-íris. Como um cristal brilhante, que metia medo estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, a de um em direção a do outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo, de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como que de um tropel de um exército, a marcha de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças. Parando eles, abaixavam as asas. E aí vem a visão da glória divina. Eu não vou ler isso aqui mais não, porque você vai entender. Esse trono de Deus que a gente vê lá em João, lá no céu, Ezequiel está dizendo que isso se estende aqui na terra. E ele está dizendo o seguinte: quando ele fala que isso vem do norte, sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está falando de nós aqui. Ele está falando que a glória, aqui na sequência vai falar isso, que a glória de Israel não estará mais em Jerusalém. Ele está falando de nós. É um dos capítulos mais difíceis de entender. Você vai achar livros e livros só sobre esse capítulo. Mas, em suma,
Esse capítulo é o seguinte: Deus não vai ser mais Deus apenas de um povo, mas de nações. Norte é sempre o que vem de cima. Então ele vai governar tudo e todos, não vai mais governar apenas de um lugar físico, Jerusalém, por exemplo. Por isso a roda se mexe, eles se mexem. A roda para, eles param. Nós estamos nesse tempo que Ezequiel viu. Ezequiel vê um pouco mais do que João. Ele não vê o detalhe do trono celestial, mas ele vê o detalhe da ministração, da ação divina. O Ezequiel, ele vê a ação. O João, ele está vendo algo estático acontecendo lá, e de lá ele governa. O Ezequiel está dizendo o seguinte, que aquele trono não está longe de nós, que está acontecendo aqui e agora. E aí então eu concluo dizendo: a glória de Deus quer se manifestar hoje em dia, mas não está encontrando homens e mulheres que queiram viver para Deus. O que acontece é que as pessoas querem viver as suas particularidades, quer levar uma vida de igreja, uma vida de reunião religiosa, não quer viver uma vida de audácia, uma vida de ousadia, uma vida que pode, Senhor, no exílio ou fora do exílio, que é onde Ezequiel está, no exílio, escravo. Ele é usado lá. Nós ligamos para muitas coisinhas, irmãos. Nós ligamos para muitos caprichos. Somos muito vaidosos. Deus não vai poder usar uma igreja que engessa Deus, que fala assim: Deus, o Senhor vai até ali só, daqui para lá deixa que eu vou sozinho. Deus não vai usar esse povo. Por isso eu conclamo vocês, estou pregando sobre isso na sexta-feira. Vamos ser mais ousados. Para de engessar Deus. Para de falar que Deus pode isso, não pode aquilo outro. Deus pode o que Ele quiser. Deus pode tudo. Ele está no trono. Ele está governando tudo. Mas as coisas não acontecem como a gente quer, pastor. E daí? Mas acontece como Deus quer. Pastor, mas tem coisa ruim acontecendo. Acontece como Deus quer. Curva sua cabeça, feche seus olhos e se coloque na presença do Senhor. Não olhe para o poder da sua carne, meu